toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo nome toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Assim o Senhor espalhou ali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Oremos. Querido Deus, uma vez mais, nos dirigimos a Ti nesta manhã, Senhor, neste santuário, quando aqui estamos diante da Tua palavra, a revelação, Senhor, que vem do Teu coração para nós. Permita-nos conhecer um pouco mais destas verdades que Tu tens a apresentar para nós. Suplicamos para que o Teu Espírito de graça, Senhor, venha sobre a nossa mente, o nosso coração, para vermos e conhecermos melhor a Tua vontade. Fica conosco, Pai, preside sobre nós neste dia. Nós Te convidamos a ser o primeiro nesta reunião. Nós Te glorificamos por tudo isto, Deus, no nome e na autoridade do Teu Filho, Jesus. Amém. Pode sentar. A nossa lição de número 9 tem como título o primeiro projeto de globalismo. Tudo está no livro de Gênesis. O nosso trimestre, os assuntos estão desenvolvidos a partir do livro de Gênesis, o livro da criação. E o comentarista da revista, ele traz a exposição de vários tópicos sobre a criação do homem e a vida do homem, segundo a Bíblia. E segundo também as histórias bíblicas, lá do início, no livro primeiro da Bíblia. Hoje, chegamos aqui ao primeiro projeto do globalismo, e a nossa lição nos induz a estudarmos e apresentar aqui 3 tópicos importantes para nós estudarmos nesta manhã. Apresentar a segunda civilização humana, explicar o sentido do globalismo de Babel e expor a intervenção de Deus em Babel. Esse é o nosso objetivo na lição de hoje. É um pouco explorado esse assunto pela igreja, mas vamos tentar aqui, com a ajuda do Espírito Santo, meditar, estudar as verdades que Deus tem para nós nesse texto de Gênesis. Apresentar primeiro a segunda civilização humana. Nós temos que partir sempre do princípio de que Deus conduz a história da humanidade. Os homens fazem a história, mas Deus conduz. Deus é Senhor dos céus e da terra. Ele é Senhor das nações.
Ele controla todas as coisas. Esta é a verdade básica que nos leva a meditar, então, como Deus interviu ou interveio nos atos dos homens em Babel. Aqui nós estamos vendo a segunda civilização no seu início. A primeira, todos nós sabemos, que foi a do mundo antediluviano. Até Noé, contou-se ali uma geração onde o pecado se expandiu, chegou a um nível tão alto que incomodou a santidade divina. Então a longanimidade de Deus fez com que ele esperasse aquele povo se arrepender, voltasse para Deus. E Noé então construiu uma arca. A arca, enquanto era construída, Noé anunciava o juízo de Deus contra o pecado daquela gente, daquele povo antediluviano. A desobediência daquele povo levou à destruição do mundo da época. E a Bíblia diz que não ficou nenhum ser vivente nesse planeta. Ali cessou uma primeira geração. Agora, a segunda civilização dá início com Noé. Quando sai da arca, todos conhecem a história, a ordem de Deus continuou mandando o homem multiplicar-se, encher a terra, povoar a terra. Essa foi a ordem de Deus para Noé e a sua casa, até que chegamos aqui no capítulo 11 do livro de Gênesis. Qual era então o propósito de Deus? Era abençoar a humanidade. Deus, ao destruir o mundo antediluviano, teve como objetivo cessar o pecado, diminuir, porque foi longe demais. Agora começa uma nova geração de pessoas, onde a vontade de Deus era que essa gente se lembrasse do juízo e não pecasse deliberadamente como aconteceu. Bom, a história então nos remete à insensatez de Noé. No capítulo 9 de Gênesis, vamos ler, aonde começa o mal outra vez. Gênesis capítulo 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, ficou nu, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito o Senhor, Deus de Sem, e seja de Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja de Canaã por servo. Isso aqui é uma palavra profética do patriarca Noé. É uma sentença inspirada por Deus. Isso veio se cumprir mais tarde. O destino estava traçado aqui.
da geração de Cã, de Sem e de Jafé. Tudo por um ato insensato, por um ato insensato de Noé. Plantou uma vinha, bebeu vinho, bebida alcoólica forte, ficou bêbado. O bêbado perde a lucidez. O bêbado geralmente fica fora do seu juízo normal. Ficou nu. Vergonhosamente, o patriarca comete esse deslize. Aí você vai vendo o caráter diferente daqueles 3 filhos. 3 filhos com atitudes diferenciadas. O mais novo, Cã, critica, zomba da situação, vai falar com os irmãos. Os outros 2 tiveram uma atitude sensata. Tiveram vergonha, para não ver a nudez do seu pai, levaram uma coberta, alguma coisa semelhante, e vai com o rosto virado para não ver o seu pai despido, e acoberta-lhe a nudez. Noé, despertando da sua insensatez, vê o que fez, avalia o que o seu filho mais novo fez, Cã, e profere essa sentença, amaldiçoando a sua geração. A semente do mal continuava no coração do sujeito. O dilúvio não liquidou a situação do pecado. A raiz do pecado brota, e brota através de Cã, ou Cão, como diz algumas traduções. E aí começa a se observar pela Bíblia as gerações tomando o seu destino. Sem, mais adiante, nós vamos ver que originou a nação de Israel, os filhos de Éder. Cã, o filho amaldiçoado, diz a história, a tradição, que habitou o continente africano. E Jafé habitou o que hoje nós conhecemos como a Europa. Mas isso tudo levou anos para acontecer, não foi uma coisa da noite para o dia. Mas a lição aqui nos leva a entender que o mal estava no coração do sujeito. Então, a geração nova já estava comprometida, porque o mal, o problema, está no coração, na mente, no caráter do sujeito. E as atitudes é que revelam isso. E Cã demonstra claramente essa atitude de um sujeito que não tinha o temor de Deus, não tinha a consideração. Porque quando ele perde o respeito ao pai, o seu genitor, isso já deflagra uma conduta que não agrada a Deus. Por isso essa profecia sobre Canaã. Canaã era o filho de Cã, era o neto de Noé. E a maldição já estava lançada. Por isso o versículo 25, ele diz: maldito seja Canaã, servo dos servos, sejam os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Olha, essa profecia se cumpre lá séculos mais adiante, quando a terra de Canaã é revertida para os filhos de Sem. Então, meus irmãos, Deus controla a história. Deus dirige os homens
controlando as suas atitudes. A linhagem dos herdeiros de Noé, então, Sem, Cã e Jafé, 9, 20 a 29, nós lemos. A nova civilização estava, então, comprometida pelo espírito da rebelião, o espírito do desrespeito, da rebeldia, da insurreição. É a lição que se tira daqui. No capítulo 11 é onde está a nossa lição. Vamos ao capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. Sinar ou Sinear é a mesma terra dos caldeus, da onde Abraão saiu no capítulo 12. Sinar ou Sinear era a mesma terra de Babel, que mais tarde é conhecida como Babilônia. Hoje é o Iraque, a região do Iraque, a Babel. Aí nós vamos entendendo a origem das civilizações e a situação geográfica onde as civilizações viveram e produziram a sua cultura. Isso é visto hoje na terra do Iraque. Babel estava ou está ali. A mesma Babilônia, a mesma terra dos caldeus, de Ur dos caldeus. Vamos adiante para nós entendermos melhor a nossa lição. É a terra de Sinear, é a terra de Nabucodonosor, para aqueles que querem se situar melhor. No versículo 7, diz: E desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Aqui nós vemos, irmãos, claramente o projeto dos homens. O projeto deles era construir uma cidade e edificar uma torre na terra de Babel, ou de Sinear, ou de Sinar. Babel, o termo Bel, é bastante conhecido dos estudiosos da Bíblia. Bel fazia uma referência direta ao Deus Sol, o Deus da divindade da Caldeia, de Ur, dos babilônios, o Sol. Mais adiante, Isaías fala desse Deus Sol, a rainha do Sol, que até os judeus vieram a adorar quando estavam desviados. Então essa idolatria, ela vem apontando lá da Caldeia. Dizem os historiadores que os caldeus eram exímios estudiosos dos astros. Eram chamados na época de astrólogos. Hoje o termo mudou para astrônomo. Astrólogo hoje são os adivinhadores dos astros. Mas naquela época eram os astrólogos, os estudiosos dos astros. Só que havia uma conotação entre o estudo, o conhecimento propriamente dito dos astros e a religiosidade. Porque o homem traz consigo sempre o espírito religioso. Há alguém que diz que o homem é incuravelmente religioso. Então, sempre que nós estudamos as histórias bíblicas, mesmo que ela venha lá dos seus ancestrais, lá do início, como estamos vendo aqui, mas nós nunca devemos divorciar os fatos sociais, políticos, econômicos, dissociar da religião, do culto, da fé.
Porque os homens sempre foram muito religiosos, incuravelmente religioso. O homem foi e é ainda hoje. Mesmo que se diga ateu, alguns digam que não acreditam em Deus, mas o homem é incuravelmente religioso. Então esses fatos bíblicos são olhados também por nós que estudamos a palavra de Deus sob a ótica da religião, da fé, da crença. Quando os caldeus estudavam os astros e procuravam conhecer, havia nisso aí também uma conotação de fé, de crença. Por isso a adoração ao Deus Sol, ela nasceu lá nos primórdios. E há quem diga que essa torre proposta na construção tinha uma ideia de culto, de lugar de adoração ao Deus Sol, que é o Bel, Babel, o Deus Sol. A Bíblia não diz isso, mas é fácil de nós aceitarmos. Quando Deus chama Abraão, séculos mais tarde, tempos mais tarde, ele diz: sai do meio da tua parentela. Onde ele estava? Ur dos caldeus, na Babel, no meio da idolatria. Era um povo altamente místico. Como havia muita ignorância já, porque o povo já estava distante de Deus, Deus preservou uma linhagem, a linhagem de Sem, conforme nós vemos na profecia. Porém, os outros se perderam no caminho. Versículo 4 diz, 3 e 4: e disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. Veja que a ideia de construção civil, como nós admitimos hoje, não é? A alvenaria, ela não é tão moderna assim. Só que o tijolo ali era feito de pedra, certamente esculpida de alguma maneira. E o betume, que era e é abundante naquela região do Oriente, o petróleo jorra da terra com uma facilidade imensa, naquela terra do Iraque hoje, que é a Babilônia antiga, a Babel antiga, e brota como pinche, asfalto. O termo asfalto que dá essa palavra asfalto é o pinche que nós conhecemos hoje. Então fizeram um projeto, que era o projeto de construir duas coisas: uma cidade e construir uma torre cujo cume chegasse ao céu. Olha, irmãos, Deus nunca se preocupou em criar uma cidade na terra. Você vai encontrar isso na Bíblia. Nunca. Deus se preocupou em que os homens construíssem uma cidade. Certamente porque Deus já tinha uma cidade no céu construída. Mas eles foram com esse planejamento, e nós vamos ver aonde está o pecado aí. E disseram, verso 4: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. 3: e façamos um nome. 4: para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. O que deixa-nos claro que havia um espírito por trás disso. Um espírito de rebelião, de contradição a Deus, de desobediência ao Senhor. Qual é a prova disso? Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus.
e façamos um nome. Esse termo aqui é muito sugestivo, fazer um nome. Todos aqueles no Velho Testamento que quiseram fazer um nome, Deus derrubou. Você lembra de alguns? Nabucodonosor criou um nome. Quem mais? Absalão construiu um obelisco para ele, para que o seu nome fosse perpetuado, exaltado, glorificado. É o Espírito que domina esses pensamentos. Façamos um nome. E hoje, quando nós analisamos a sociedade moderna, nós encontramos muito isso. Os termos que identificam a personalidade, o caráter de certas instituições. Hoje nós temos uma instituição muito famosa que é a ONU, que tem alguns serviços até plausíveis. Mas há um pensamento altamente diabólico nessa instituição. A ONU é um nome, é um pensamento que está ali, que agrega ideias da civilização moderna e das nações. Estão entendendo isso, irmãos? Como a coisa é trabalhada? Edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Olha, não era o objetivo deles chegar onde Deus está, e claro que sabe que o espaço sideral é grande demais para... Mas é a ideia, é o pensamento. Chegar a Deus de alguma maneira, competir com Deus. Esse culto ao sol, essa observação dos astros, trazia para eles uma ideia de fé e de religião divorciada de Deus. Havia por trás disso aqui também, certamente, o pensamento deles se livrarem de um novo dilúvio. A Bíblia não diz isso, mas deixa-nos à vontade para pensar assim: bom, se esse Deus destruiu a terra toda e todo mundo, então nós vamos construir aqui uma obra onde as águas jamais cheguem e nos destruam. Vamos construir aqui uma forma de nos proteger do juízo de Deus. Esse é o pensamento que ainda está no mundo. O homem foi acometido desse espírito de rebelião, divorciado completamente de Deus. Então, o âmago da questão está aqui no versículo 4. Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados. O nome do homem, o nome da organização humana divorciada de Deus, nunca foi aprovado por Deus. Às vezes eu fico olhando, irmãos, certos bispos, pastores, colocarem um nome seu na igreja: Ministério Pastor Damado. Claro, é Ministério Pastor Samuel. Isso não está de acordo com a palavra. O sujeito colocar-se como o protagonista maior. E tem uma coisa: esse planejamento aqui estava totalmente fora de Deus. Deus não foi consultado a isso. E ainda para completar,
eles estavam indo contra a vontade de Deus, que era se espalhar, povoar a terra, sair pelo mundo afora, produzindo filhos, netos, bisnetos, tomando conta da terra, construindo novas civilizações. Essa era a ordem de Deus, se espalhar pela terra. O diabo mais uma vez trabalha nisso aqui de uma maneira muito sutil, nas entrelinhas. Agora o verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Desceu o Senhor. Aqui fica claro que Deus acompanha os movimentos sociais da humanidade. Deus acompanha os fatos do dia a dia, das nações, dos povos. Hoje nós estamos aí incomodados, o mundo todo, com essa onda de contaminação desse vírus, que ninguém conseguiu frear ainda. Você pensa que Deus está alheio a isso? Deus está atento, vendo, participando, acompanhando. E há sempre os propósitos por trás disso tudo. Nada no mundo acontece por acaso. Nada, absolutamente. Deus então disse: vamos lá ver o que é que esses insensatos, esses doidos estão fazendo. Mais ou menos isso. Verso 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha só. Deus viu que eles estavam indo longe demais. É como se Deus dissesse assim: se eu não frear essa gente agora, eles vão totalmente ser engolidos pelo meu juízo. Deixa eu dar uma trava logo nesse negócio, para que eles cumpram o que eu determinei. Então diz: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Olha, irmãos, Deus tocou num elemento crucial, que foi a comunicação. Deus cortou a comunicação. Isso repentinamente. Porque quando eles pediam tijolo, mandavam betume. Quando pediam betume, eles mandavam madeira, outra coisa. Eu fico imaginando a confusão que foi isso aqui. E isso num ato repentino de Deus. Eu não sei, a Bíblia não diz quantas dezenas, centenas de pessoas trabalhavam nesse movimento, nessa rebelião. Mas o que a Bíblia diz é que Deus confundiu a língua deles. Pelo que nós entendemos, só havia uma língua. E essa língua, pelo que tudo indica, era a língua dos hebreus. A língua de Éber, que seguia a linhagem de Sem. Essa língua dos hebreus certamente era a língua original. Não podemos declarar isso com 100% de firmeza. Mas os outros, Deus mudou. Aí hoje nós vemos uma infinidade de línguas, não é? Inglês, francês, alemão, chinês, mandarim, português, espanhol,
japonês, fora os dialetos, que são aquelas línguas não decodificadas, não estruturadas dentro de um vocabulário rígido, onde se conserve. Qualquer língua hoje que tem a sua estrutura gramatical, a linguística seja trabalhada dentro de um raciocínio lógico, ela supera os anos, os séculos. Aqui e ali há algumas mudanças, como o nosso português. De vez em quando há uma mudançazinha no nosso vernáculo, mas a língua permanece. Se não houver essa estrutura, a língua no tempo ela vai se modificando, por causa das gerações que vão se seguindo, e aí vem as questões culturais, as misturas, as interligações dos povos, e as línguas mudam. Mas hoje nós temos essa infinidade de línguas, e aí nós podemos entender mais claramente para onde esse povo foi. Os que foram habitar a África, a Europa e assim por diante. Mas entendemos claramente que a diferença de língua foi uma ação do juízo de Deus a um ato de rebelião daquele povo que não queria lhe obedecer. Então o texto sagrado diz: desçamos e confundamos ali a língua, para que não entenda a língua um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali para a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel. Babel então significa balbúrdia, confusão, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Olha, irmão, isso aqui fica claro para nós que foi um plano divorciado de Deus, sem o apoio de Deus. Era um projeto da apostasia, o desvio de Deus. Bom, o que tem a ver isso conosco hoje? Toda essa volta que demos é para nós entendermos a contextualização do mundo em que vivemos. O que tem a ver isso conosco hoje? Vocês podem participar dessa palestra, não? O que tem a ver? Tudo que falamos aqui. Qual é a doutrina que se tira para os dias de hoje? A globalização da primeira civilização como um atentado à vontade de Deus. Que lição a gente tira? Meu Deus, ninguém quer participar. Nós vamos terminar dentro de 15 minutos. Bom, o mundo hoje está globalizado. A globalização não parou ali. Ali foi o início de uma ação demoníaca contra a vontade de Deus, unindo as pessoas, unindo a civilização, unindo a sociedade numa revolta contra Deus. Pronto. Se nós ligarmos lá o passado distante de Babel com o mundo de hoje, nós vamos ver como a história mostra o trabalho de Satanás nesse aspecto da globalização. O espírito de Babel continua no mundo. Nabucodonosor tinha por objetivo conquistar as nações do mundo, reunir todas as nações sob o seu comando e a sua direção, numa atitude deliberada contra Deus, Nabucodonosor. E ele foi bastante longe. Construiu um palácio para adoração aos seus deuses. Chegando nos jardins, começou a ficar
soberbo e disse: olha, quem construiu essa maravilha? Esse é o pensamento. Que coisa moderna, que coisa maravilhosa. Enquanto ele adorava, ele se exaltava, Deus tirou-lhe a razão e ele foi foi comer capim, foi pastar. Isso aqui, para os incrédulos, irmãos, é inconcebível. Jamais um homem poderia. Mas esse é o juízo de Deus. E acabou o reino. Acabou. Mas sempre a humanidade trabalhou no sentido de unir as nações contra Deus. Aonde mais nós vemos isso? Vamos lá. Não. Mas no passado. Essa unificação, pastor, ela tem no sentido de, exemplo, o mercado comum europeu, o Brexit. Mas na história no passado, falamos de Nabucodonosor e depois. Alexandre o Grande também. Né? Alexandre o Grande, o que você diz de Alexandre o Grande? Ele estava conquistando todos os países conhecidos. Olha, ele conhece a história, hein? E o que mais? E o objetivo dele era conquistar todos os povos enquanto estava vivo. Mas quando ele morreu, ele demonstrou para todo o povo que fosse apresentado ao povo como que toda a conquista dele praticamente não era nada, porque para onde ele ia, ele não levava nada. E não foi ele que chorou porque não tinha mais nação para conquistar? Não foi ele? O homem era tão ambicioso, tinha um espírito tão agressivo, que ele chorou. E ele tinha algo interessante, pastor, porque ele não dividia, ele conquistava e criava-se um núcleo próprio. Agregado. Aonde mais nós vemos na história isso, depois de Alexandre? Tantos, não é? Chegamos pertinho no século XX, não é? Um louco. É o homem mais vaidoso, mais perverso do mundo. É, o que o irmão citou ali, Adolfo Hitler. O homem endiabrado. E ele sofria ele era um paranoico, sabia? Ao mesmo tempo que ele ambicionava as conquistas, ele tinha medo de perseguição. O paranoico, ele tem essa característica, mania de perseguição, ainda mais depois que sofreu uns 2 atentados, enlouqueceu ainda mais. Queria conquistar o mundo, transformar uma raça para ser um Deus. E você vai ver que por trás desses pensamentos, desses projetos, há sempre a religiosidade acompanhando. Há sempre o espírito de rebelião contra Deus. Hitler tinha lá um pessoal dele que trabalhava no obscurantismo da religiosidade. Eles faziam lá um culto, não é? As mulheres que casavam com os oficiais tinham que também ser totalmente aderir àquele sistema diabólico, satânico, de dominar o mundo. Então, a história de Babel, ela vem evoluindo, crescendo, até os dias de hoje. O que nós diríamos de hoje? Como está Babel hoje? Ela morreu? O espírito desistiu? Como a coisa está hoje? É aí que a gente precisa entender os efeitos da globalização hoje. E o que isso aponta para o futuro? Bom, nós como igreja precisamos entender isso. O mundo hoje está altamente globalizado. E esse fenômeno tem evoluído assustadoramente nas últimas décadas.
características da globalização ou do globalismo. Vocês têm algumas delas para a gente discutir aqui? Características. Uma só língua. Como assim uma só língua? Se nós temos milhares de línguas hoje. Mas através da tecnologia, as pessoas conseguem interagir. A globalização fala primeiramente de comunicação. A comunicação está cada vez mais afiada. Você hoje se comunica com pessoas do mundo inteiro em tempo real, de uma maneira muito clara. Você vê às vezes a tela do repórter na televisão, parece que o camarada está do lado do outro, mas ele está do outro lado do mundo. A comunicação tem que ser muito eficiente, porque o anticristo vai precisar disso. Comunicação rápida, em tempo real, não importando de que língua seja, tradução imediata, em tempo real, tudo facilitando a comunicação para frear a globalização. Confundiu as línguas. Então hoje o grande trabalho do inferno é melhorar a comunicação para que eles se entendam nessa revolução contra Deus. Os efeitos da comunicação hoje são bastante produtivo ou bastante danoso, não é? Está se combatendo muito hoje as fake news. Comunicação. O que mais que nós vemos na globalização hoje como efeitos clássicos dela? Se globalização é comunicação, é união, é fundir os povos, nós vemos a globalização na cultura, na economia, na política, na religião, principalmente. E eles usam termos globalizados: tolerância e intolerância. Outros termos modernos da globalização. Nivelar todo mundo, colocar tudo num pacote só. E aí, se você acompanhar aquilo que não é fake news, porque tem muita bobagem aí na internet, no meio de comunicação, mas tem muita coisa séria. Por exemplo, está marcado agora para maio, me parece que é dia 14, não é? Dia 15 de maio. 15 de maio. O que? Você já sabe mais do que eu. 14 de maio. O que está marcado para... É 14 de maio, não é? Uma reunião. Reunião de quê? O Papa, no Vaticano, está trabalhando no sentido de unificar as religiões. E a rainha da Inglaterra se pronunciou altamente favorável a que se tenha uma só religião no mundo. E o trabalho está se desenvolvendo. Então, o sentido da globalização traz a ideia de unificar as nações contra o reino e o domínio de Deus. Como é impossível tirar a religiosidade do ser humano, porque ele foi o que eu disse no início, incuravelmente religioso. Então a ideia é trabalhar uma só reunião, uma só religião. E aí coloca no pacote lá o cristianismo, o islamismo, o shintoísmo, o que mais? O espiritismo, e todos trabalhando nessa direção. O ecumenismo, irmãos, é um perigo para os cristãos. Nós não abrimos mão do nosso direito de ser contra o ecumenismo. Você que trabalha principalmente em instituições públicas,
em meio de coletividade diversas aí, tenha cuidado com o ecumenismo, aquele culto. Vamos fazer um culto aqui onde vamos reunir o padre, o pai de santo e o pastor. Estou fora, completamente fora. O meu culto é separado para Deus. Não é o culto das religiões ou para as religiões. Não, absolutamente. Nosso culto é santo e exclusivo a Deus. Então o ecumenismo é uma forma de atrair as pessoas para aquilo que é religiosamente correto. Aí não tem intolerância, né, pastor? Aí vem, né, os ativistas. Esses protestantes, eles são muito sectários, só eles que vão para o céu, eles são intolerantes. E aí está os movimentos globalistas. E esse órgão maior que é a ONU, ele trabalha muito nessa direção. A ONU. Então, meus queridos irmãos, a globalização tem os seus efeitos danosos para a Igreja de Cristo. Muito embora facilite muitas coisas para até a proliferação do Evangelho. O meio de comunicação hoje você pode e deve usar para propagar o reino de Deus. Mas é uma faca de dois gumes, é uma via de mão dupla, o globalismo ou a globalização. Por quê? Porque ela traz efeitos danosos. Por exemplo, as culturas. As nações e os povos produzem a sua cultura. A cultura é o resultado de toda a ação humana na sociedade. O homem produz a cultura. Então a cultura é parte do seu status como civilização local, nacional, a nossa cultura. Com a globalização, a cultura está se misturando. Então aquilo que é feio, imoral para nós que temos uma cultura brasileira aqui, uma cultura conservadora, uma cultura que preserva a família, preserva o casamento, uma cultura que preserva a moral da sociedade, ela está sendo aos poucos destruída pela invasão da cultura de outros povos. Porque na medida que você vê filmes, se comunica através de vários meios, onde a cultura entra aqui, onde a pederastia deve ser vista apenas como doença. O pessoal da Globo News estava dizendo essa semana, repórter, entrevistando pessoas para defender que a pederastia, o pederasta é um doente, ele precisa ser tratado. Então a nossa sociedade tem que admitir que o pederasta pode fazer o que quiser, como estão fazendo, e não deve sofrer nenhuma sanção por isso. O que é isso? É uma evolução da cultura, evolução no sentido de degenerar princípios, degenerar a nossa moral, aquilo que nós guardamos. O irmão André, não é, nosso missionário, ficou escandalizado porque suas filhinhas vieram da escola, dizendo para eles que a professora ensinou que a criança nasce sem sexo, sem gênero, ela tem que escolher. Ela pode escolher se vai ser homem ou mulher. Ensinando. Isso lá na Europa, na terra de Jafé, já é normal, já é padrão cultural para eles. Agora o Brasil vai entrando nessa cadeia e as culturas vão se misturando pela globalização. A cultura, o que mais? A globalização afeta
política. Você sabe que os blocos já estão se fortalecendo. O bloco da Europa, não é? O mercado comum europeu. O bloco do sul da América aqui. E outros blocos se unindo politicamente. E na Europa já é difundido bastante a ideia de ter um só mandatário político. As 10 nações do Apocalipse está cada vez mais visível, ou visíveis diante de nós. Aqueles 10 chifres que vão se unir para dar o poder ao anticristo, para ele dominar o mundo e governar as nações em um só governo. É o mesmo princípio da Babel. Não é de Bebel, não, é da Babel, não é? Mesmo princípio. Então, irmãos, eu quero encerrar trazendo para os irmãos o texto bíblico em Tessalonicenses, no capítulo 2, segunda. Porque nós estamos caminhando para um mundo totalmente globalizado, onde o governo do anticristo estará imperando e dominando o mundo politicamente, onde a religião será regida pelo falso profeta, como diz o livro do Apocalipse, em uma só religião. A economia será unificada, onde todas as nações cooperarão em unidade para o governo do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, e eu termino aqui. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha, o quê? Apostasia, nascida lá em Babel, e se manifeste, quem? O homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Irmãos, muitos bons homens de Deus acreditam que o anticristo já está no mundo. Eu não duvido. Eu não acredito, pelo que entendo da Bíblia, que a igreja passará pela grande tribulação. Não acredito. Agora, Jesus falou do princípio de dores, quando a coisa estará para a igreja em um momento muito difícil. E certamente é o momento que nós já estamos vivendo. As crises sociais, as crises políticas, a fome assolando, as epidemias sem precedentes, coisas desse tipo acontecendo aos nossos olhos já. E a gente vendo que a grande tribulação está logo ali, pertinho de nós, que o mundo já se prepara para esse advento que é a grande tribulação e o governo do anticristo. Esse homem do pecado, ele governará o mundo, inspirado no poder de Satanás. Olha o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha, irmão, já há uma revolta contra Deus na humanidade. Você conversar com os intelectuais do mundo europeu, dos países mais desenvolvidos, é coisa do passado. Falar em Deus é coisa de ignorante.
você pregar o Evangelho, querer falar de Jesus para muita gente nesses países, eles xingam você, eles te chamam de ignorantes. Como é que você ainda tem esse pensamento arcaico da ideia de Deus, como se Deus existisse? Nós fomos enganados a vida toda. O caminho está sendo preparado para o anticristo, não há dúvida quanto a isso. Então Paulo diz aqui: se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ora, esse templo de Deus aqui, Paulo está se referindo diretamente ao templo de Israel, lá em Jerusalém. Porque em Mateus 24, o Senhor Jesus disse, no versículo 15, da desolação de que falou o profeta Daniel: quem lê, que atenda. Quando ele estiver buscando adoração para si no templo em Israel. Olha, se Israel não tem templo agora, esse templo será erguido. Aonde? Em Jerusalém. Nós temos 2 mesquitas lá, a do Domus da Rocha e a de Omar. Ali, em Jerusalém, onde está a mesquita, é o lugar que Israel quer construir o templo. Isso aí será negociado com os muçulmanos. Isso não será através de uma guerra espontânea, de repente. Essa negociação está sendo desenvolvida aqui e ali, entra um, sai outro, e não chega a um acordo. O ex-presidente americano tentou esse acordo, não conseguiu. Agora o senhor Trump tentou, também não conseguiu. Acredita-se que o filho do Trump, que é um sujeito muito político e muito versátil nas negociações, talvez consiga. Outros já dizem que o Macron, ele infeliz lá, já tem crente até dizendo que ele é o anticristo. Eu não sei, não digo isso. Também não duvido. Eu não sei o que será amanhã. Eu sei que nós estamos muito perto do arrebatamento da igreja e muito perto da grande tribulação. Se estamos perto, o anticristo não vai nascer criança amanhã para daqui a 30 anos. Isso não vai até lá, com certeza. Porque o que a Bíblia diz sobre a vinda de Cristo já está se cumprindo na sua totalidade. Então, meu irmão, cabe-nos preparar, estar firme, com muito cuidado com os efeitos da globalização. Nem tudo que se diz, que o mundo diz, é verdade. Nem tudo que o mundo está aceitando é para nós. Nem todas as supostas verdades que vêm de grandes organizações como a ONU, por exemplo, devem ser aceitas. Porque o anticristo, o seu caminho está sendo preparado para o seu reinado. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus, porque Ele nos adverte através desta lição, desta manhã. Ore comigo ao Senhor nesta manhã. Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, vendo e entendendo na Tua palavra, assim como Daniel entendeu nas profecias, que o tempo era chegado da revelação. Hoje nós vemos, Senhor, que a revelação está se cumprindo na sua íntegra, e que a vinda do Senhor se aproxima de nós, e que nós precisamos estar prontos, Senhor, preparados, Deus. E agora, ao percebermos, Senhor, que o caminho, Senhor, do anticristo, da desgraça, está diante de nós, nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, o seu povo, que nos guarde, Senhor, desses dias tão difíceis, das coisas que estão acontecendo no mundo, Senhor.
Ajuda-nos, dá-nos graça e sabedoria para nos desviarmos do mal, Senhor, e não sermos enganados como os demais. Fica conosco, nós te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.